Olha, eu vou tentar de forma direta, sem enrolação, te mostrar por que que eu acredito que o Brasil é o próximo país aí a passar por uma grande crise, né? Como tem acontecido em grandes países aí no mundo, como você viu acontecer na Venezuela, como você vê acontecer no Irã, e eu vou te explicar isso detalhadamente. Mas primeiro, preciso que você saiba, quando a gente tem um conflito que a gente chama de Guerra Fria, como nessas matérias aqui, você pode ver aqui, né, do G1, da Veja, né, chamando de Guerra Fria entre dois países, a gente sempre imagina uma rivalidade, a gente imagina que existe um conflito real entre duas potências para que se atinja um objetivo. Ah, mas quando a gente descobre a realidade por trás de tudo, a gente vê que, na verdade, esses conflitos de Guerra Fria, eles são feitos para que se exponencialize, né, algum investimento. Por exemplo, na Guerra Fria, vou te mostrar aqui, tá? Na Guerra Fria de verdade, entre a União Soviética e os Estados Unidos, era necessário muita tecnologia espacial para o que vai vir a acontecer agora, que é o que eu tenho te falado algumas vezes aqui no canal. Toda essa parte de OVNIs que vai aparecer agora e tal, era necessário todo esse investimento que foi feito lá atrás, toda essa tecnologia para um grande engano que eles vão trazer para a humanidade. E a hora que você vê as sociedades secretas que estiveram por trás ali, né, como esses livros aqui apontam aqui para você ali da Revolução Russa, 1917, como que isso foi tomado o poder, por que que eles criaram dois polos no mundo? Por que que o Oriente briga com o Ocidente, capitalismo com comunismo? Por que que aconteceu assim? Como que todos os grandes conflitos transferiram a riqueza, né, para os banqueiros, né, que estão ali por trás da criação do Fed, né, como mostra essa matéria aqui embaixo aqui, essa família aqui, que muitas vezes eu evito falar os nomes aqui, você provavelmente entende por quê, né? Então olha só, presta atenção. 1949, revolução ali na China também, você vai entender como que Mao Tse Tung chegou no poder. Quando você entende, a revolução, inclusive no próprio Irã, em 1953, com a Operação Ajax, ali feita pela CIA, tá? E depois colocaram um governo muito ditatorial ali, depois trocado por uma teocracia em 1979. Tudo isso eu não quero te enrolar, eu quero que você entenda que isso é construído, isso é necessário para que a gente tenha dois polos de briga. Tá? Todas essas ideias vieram ali do iluminismo, com George Hegel, que dizia que o mundo só evolui através do conflito de ideias. E assim essa galera, a grande elite, pegou isso para si e agora eles entenderam como transferir o poder para eles. Então eles criam duas brigas, direita e esquerda, tudo isso, né, que você vê de briga, ideologias brigando, tudo isso serve para que venha uma nova, tá, uma nova síntese. Então você tem a tese brigando com a antítese e assim você gera a síntese, tá? Essa é a dialética hegeliana, ou seja, que vem de George Hegel, que é o que eu estou te falando ali no período iluminista. Isso é antigo mesmo, tá? Tudo isso aqui são planos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, mas com ideias antigas ali. E agora, os Estados Unidos está fazendo um cerco estratégico. Esse é o nome da estratégia, é um cerco estratégico, tá? Contra a China. Então você vê ali que grande parte, 80% aqui do petróleo venezuelano ia para a China, tá? 40, quase 40% de todo o petróleo chinês depende ali daquela passagem do Estreito de Hormuz, que agora está fechado. Então tudo que está acontecendo, toda essa guerra tarifária que você viu acontecendo aí bota tarifa, tira tarifa, aí volta, agora é 130%, agora é 100%, agora tirou, agora é 10%, agora é 15%. Imagina que você é um chinês, tá? Você que está querendo criar um negócio para fazer exportação. No meio dessa guerra, você vai fazer alguma coisa? Provavelmente não. Você, até mesmo grandes, né, empresas lá da China, muitas vezes desistem, né, dos seus negócios e isso vai se transferindo o poder vai se transferindo e eu vou te explicar como que isso aqui acontece. Tudo isso vai migrando para aquilo que o Fórum Econômico Mundial ia dizendo, que é você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Tá? E assim vai se transferindo para as grandes empresas do mundo. Mas calma, deixa eu te mostrar o que eu quero te falar hoje. Eu não gosto de te enrolar, eu gosto de ser um programa aqui bem direto para você, tá? Para mim, o Brasil tem se tornado um dos pilares da China. E como eu tenho te mostrado aqui, tá, os Estados Unidos têm atacado todos esses pilares ali para a China, porque é assim que você cria esse cerco. Mas, para quem estuda um pouco mais, sabe que a China vem se preparando para esse momento há muito tempo, já criou reservas estratégicas gigantescas, tanto de ouro quanto de petróleo, tá, de gás, tudo ali
a China vem se preparando, já imaginando esse cenário, porque o tipo de guerra dos Estados Unidos sempre, vamos dizer assim, segue do mesmo pressuposto, né? Então eles já sabiam como que isso aqui ia acontecer, eles já estão se preparando. Aqui no América do Sul, como eu tenho te falando, a gente teve a doutrina Monroe, né? Que agora o Donald Trump veio falar que é a doutrina Donroe, que é do Donald Trump. Isso significa o quê? Não vai existir influência externa, não aceitamos influência externa dentro da América Latina, que seja lá russa, ou que seja chinesa, né, do Irã, não vamos aceitar isso aqui dentro. Então, isso aqui fez com que ali na Venezuela, tudo isso aqui, né, fosse tomado o poder ali, e agora começa a influenciar a Colômbia, começa a influenciar países aqui da América do Sul com o que ele está chamando aí de doutrina Monroe, tá? Então, diretamente é remover qualquer influência de adversários estrangeiros aqui nessa região. Então, manter tudo isso daqui para os Estados Unidos. Mas você sabe, né, que no Brasil a gente está mais aliado, nesse momento, com o governo atual, mais aliado à China. Né? Inclusive, um relatório dos Estados Unidos aqui está acusando a própria China de ter bases de espionagem, né, de vigilância militar aqui no país. A gente teve até aquele navio que veio aqui no Brasil, né? Tudo isso aqui acontecendo mostra uma influência muito grande, né? Porque aquele navio veio no Brasil aqui, não explicou nada para ninguém, não falou nada para ninguém, tá? Veio aqui, foi embora. Ninguém sabe se ele fez um mapa da região, o que aconteceu, o que eles fizeram, por que tinham tantos radares ali, tá? Então diz que tem duas bases aqui no Brasil, dessas bases chinesas, e esse relatório dos Estados Unidos já mostrou isso para o governo, e o governo diz que não vai permitir isso aqui acontecer no Brasil, tá bom? Mas você é uma pessoa muito inteligente, você é muito inteligente. Como que você acha que eles, em vez de invadir direto, como eles estavam fazendo lá, um país tão grande como o nosso, como que você acha que eles podem conseguir o apoio dos brasileiros para isso? Eu vou deixar essas matérias aqui para você, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Tá? Eu não sou o cara dono da razão, não venho aqui como dono da razão, eu venho aqui para trazer reflexões que eu venho estudando, tá? Que podem fazer a diferença na sua análise das notícias aí também. Então deixa aí no comentário se você acha que faz sentido ou não o que eu estou te falando aqui. Mas não é à toa que o Donald Trump está classificando ali o PCC, o Comando Vermelho, né? Faz sentido? Para que ele estaria fazendo esse movimento agora, né? Então é tudo muito, muito, muito estratégico, beleza? E como eu te mostrei, né, o governo atual aqui no Brasil é totalmente contrário ao governo dos Estados Unidos, apesar de ter ali um chamego, né? Parece que tem um chamego, alguma coisa ali entre o Lula e o Donald Trump, né? Teve alguns elogios ali, mas realmente o governo brasileiro, eu vou te mostrar com matérias já já, tem vendido tudo para a China aí. Tá? Então aqui eles se mostram contra, como eu estou mostrando aí, Itamaraty manifestou oposição aí do Brasil a essa classificação terrorista. E alguns governos, né, como o próprio Tarcísio, vem mostrando, né, que é a favor, muitas pessoas de direita vêm se mostrando a favor, algumas de esquerda contra, né? Aqui eu venho para te mostrar o acima do jogo, beleza? Não defendo lado nenhum aqui. Se você ainda defende lado, talvez você ainda não entendeu, tá? Que o jogo foi construído para ter essa briga. É proposital para que fique, você é errado, sua ideologia é péssima, isso aqui é ruim, essa religião, não sei lá o que, tá? Isso aí foi construído para ter essa briga mesmo, tá bom? Se você está curtindo esse tipo de análise aqui, segue aí. Tamo junto, deixa um comentário para eu saber o que você está achando e vamos aprender junto aqui nessa missão. Essa missão é difícil, tá? Quando você olha por cima do jogo, é muito mais difícil do que você só defender um lado, porque um lado você vai pegar, basta pegar ali os seus influenciadores ali de direita ou de esquerda, ou então ver na mídia que é um pouco mais de esquerda, ou ver, tá, qualquer um, às vezes nas redes sociais ali, né, você vai ver algum movimento maior, mas o que eu quero te falar aqui é o seguinte, é muito óbvio para mim que o Brasil é o pilar do mundo, o pilar do mundo. Quando você estuda o movimento tecnocrático ali de 1930, onde o avô do Elon Musk, o cara chamado Joshua Haldeman, ele participou de um movimento chamado, né, Technocracy Inc., Incorporated, ali em Nova York,
inclusive teve que fugir depois e tudo mais, né, porque o movimento ganhou muito apoio popular ali, né, e acabou atrapalhando o governo lá na época, nos anos 30 que eu estou falando, tá? Mas eles dividiram o país de algumas formas. Eles dividiram o mundo em 6 tecnatos, tá? O tecnato que ia ser a mãe de todos ia ser o tecnato da América do Norte, que ia desde Groenlândia, Canadá, e até a Venezuela. Entendeu? Você já entendeu? Eu espero que você já tenha entendido, tá? Beleza, se você acompanha as notícias, você já entendeu aqui agora. E só que o tecnato que abasteceu o mundo era o tecnato dos Andes e da Amazônia, que era o da América Latina. Então, o Brasil é o pilar do mundo, principalmente por causa desses pilares aqui que eu estou te mostrando aqui, né, como terras raras. O Brasil é o segundo maior país, tá, que tem terras raras no mundo. E as terras raras, elas são por quê? Elas são por que raras? Na verdade, porque você reúne um monte de elementos em um solo local, então se torna raro. Não é porque é uma terra que não tem nenhum lugar, tem, mas muitas vezes espalhado. A terra rara tem muitos dos elementos principais aí, principalmente para inteligência artificial, tecnologia, tudo isso concentrado. Se você somar a China e o Brasil, você tem 72% das terras raras no mundo, tá? Aqui também, junto com o Canadá, alguns outros países, você tem um dos maiores infraestruturas naturais ali de água. Então isso é muito importante para os data centers hoje em dia, extremamente importante. Não tem como sem ter um quinquilhão de água. Hoje assim é muito necessário, né? Inclusive muitos lugares estão sofrendo com seca já, de tanto que eles estão roubando água aí dos locais. Nióbio para tecnologia, alimentos, né? O agro no Brasil aqui é muito, muito, muito forte para o mundo todo. A gente alimenta muitos, mas muitos países no mundo, energia renovável. 90% da nossa eletricidade vem de energias, né, renováveis, e o petróleo também a gente é muito forte aqui, principalmente por causa do pré-sal. E, estranhamente, ou nada estranhamente, na verdade, né, o governo brasileiro, como eu mostrei, tem vendido bastante. A China tem investido muito pesadamente aqui no Brasil, tá? E tem ganhado influência sobre hidrelétricas, sobre terras raras, e tem ganhado com uma velocidade incrível, assim, ó, uma velocidade incrível. E não é à toa que o secretário do Trump aí afirma, né, que a América Latina não vai ser o quintal dos adversários. Então, eles têm uma estratégia. Eles têm uma estratégia e eles estão um pouco tranquilos, parece. Você não acha? Eles ainda não estão fazendo nenhum movimento, apesar deles saberem que está tudo sendo transferido para a China. Por que será que eles estão tão tranquilos assim, tá? E é aqui que vem o que é uma hipótese. O que eu vou te mostrar agora é uma hipótese, mas eu quero que você pense comigo de coração aberto, tá? Não é a verdade, como eu sempre te digo aqui, não é a verdade, mas eu tento analisar as coisas como elas estão acontecendo. Como é que eles podem transferir toda essa riqueza para eles? Eu vou te mostrar uma hipótese. Hoje, um quarto, 25% do PIB brasileiro é por causa do agro. O agro é a coisa mais forte que a gente tem aqui no país. Tá? Só que boa parte desse dinheiro, como eu estou te mostrando aqui nessa matéria aqui, não fica no campo. Ele é capturado pelos bancos ali, pelos intermediários financeiros. Hoje, o agro e o país é sustentado por crédito rural. Crédito rural. Eu não vou te explicar agora tudo no detalhe, eu só preciso que você entenda o seguinte: o crédito rural está sendo dado, né, através ali do plano safra, que faz com que o agro seja extremamente dependente desse plano safra aí do governo, que é oferecido pelo Banco do Brasil. Só como você pode ver aqui, né, a gente está num momento de grande inadimplência ali, né? A gente está vendo um dos maiores momentos de inadimplência da história. Só que agora a gente está com uns agravantes, que são a guerra no Irã, né, a escassez de fertilizantes, que grande parte passa pelo Estreito de Hormuz ali também, o diesel começa a aumentar. Pensa um pouquinho antes de eu te falar a minha hipótese. Você já conseguiu perceber o que você acha que vai acontecer? Como que isso aqui vai ser transferido, toda essa, um quarto do PIB do Brasil está no banco através do plano safra.
É muito, é muito. Ou seja, empresas, tá? Toda a nossa agropecuária, toda a nossa parte de exportações, tá tudo hoje nós somos donos, faz parte do nosso PIB, mas como é que isso poderia ser transferido para eles? Bom, aqui vem a minha hipótese, tá? Se você vê os bancos, os grandes fundos de investimentos americanos, né, como a Vanguard ou o BlackRock, eles são, eles gerem alguns bancos brasileiros. O Banco do Brasil, que é onde está esse plano safra, está todo esse crédito rural ali, está junto com Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, BTG, C6, Banrisul, que também está muito forte no agro. Todos esses bancos aqui são geridos por fundos de investimentos americanos e a gente nem sabe sobre isso. Tá? Então, a hora que eu fui pesquisando, eu fiquei assim, caramba! Então, todo o dinheiro, na verdade, não está no agro, tá nos bancos. Só que grande parte desses bancos, grande parte dos bancos no Brasil ainda são pequenos também. Né? Então, esses bancos aqui são os controladores mundiais americanos. Se você transfere algo para eles, por exemplo, se você não consegue pagar as suas contas, o seu carro, às vezes acaba que os seus bens são transferidos para eles, né? Então, assim, claro que não é assim tão simples assim, mas estou resumindo aqui para você. Então, se as empresas vão fechando, os bancos conseguem ir controlando, porque todo o crédito está com eles. A inadimplência muito alta, as coisas começam a ser transferidas para o próprio banco. Mas para transferir tudo isso, seria necessário talvez quebrar bancos pequenos, né, para que você possa transferir tudo isso para os grandes. Dá uma olhada. Você acha que essa bola de neve que pode acontecer aqui pode levar a isso? De vários bancos pequenos já começaram a ter vários problemas no país. Você entende que a gente está direcionando todos os recursos agora para os grandes bancos e eles entre si, tá? Mesmo que um desses grandes bancos quebre, a BlackRock, a Vanguard vai se dar bem, porque você vai transferir ali às vezes do C6 para o Itaú ou para o Banco do Brasil, a BlackRock e a Vanguard não vão se dar mal nessa operação de jeito nenhum, porque eles vão, por mais que um ou outro quebre, tudo é transferido para outros, né? Bom, estou simplificando muitas coisas aqui para você. Não é à toa que a BlackRock ela vem tá devorando a colheita aqui, comprando tudo que ela pode aqui no Brasil, ou seja, já mostra as intenções. É isso que eu estou te mostrando. As intenções e coisas que estão por trás que muitas vezes a gente duvida, que a gente acha que não é assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que isso só está acontecendo porque a Polícia Federal acabou, né, deflagrando uma operação mas que não tem nada mais por trás. E pode ser que não, tá? Pode ser que a gente esteja realmente passando por uma transferência de poder para esses grandes fundos, orquestrado por grandes pessoas. É isso muitas vezes que a gente não percebe. Então a minha ideia aqui é, mais como um estrategista, tentar montar esse quebra-cabeça para que a gente consiga ver, tá? Então a gente consiga tomar cuidado, vamos chamar assim, tá? Porque com uma crise bancária no Brasil e essa guerra no Irã, que atrapalha bastante o nosso agro aqui, o Brasil acaba entrando em crise e vende barato nossas terras, nossas empresas, tudo para os fundos americanos, tudo é transferido para eles ali. Não é à toa que eles vêm investindo tão pesadamente agora no Brasil também, no agro, no setor energético, em bancos. Não é à toa, cara, eles são estrategistas. Depois que você entende quem são eles, você não vê mais com os olhos de, eles só querem dinheiro, só querem ganhar. Não, eles não funcionam assim. É transferência do poder mundial para eles. Eles sabem o que estão fazendo, tá? Então, assim, acredito que o Brasil é o pilar agora disso, porque os grandes outros centros que faziam ali, né, relações com a China estão num momento um pouco mais complicado, né? Você viu isso acontecendo com a Rússia desde 2022, agora Venezuela, com o Irã, e agora tudo. A China deixou de comprar dos Estados Unidos, deixou de comprar de vários outros países para comprar do Brasil. O Brasil é onde está abastecendo a China hoje. Então isso me deixa com essa pulga atrás da orelha, tá? Eu conto aqui no meu livro Elite Mundial quem são esse triunvirato do poder, né? Que é a BlackRock, Vanguard, State Street, todos os outros
grandes players, as grandes famílias que estão por trás disso, da onde que elas vêm, como é que eles tomaram poder no mundo, tá? Qual que é o plano deles? Eu te conto isso no meu livro O Código da Elite, ali também. E o meu livro favorito, que é Como que o Mundo Apagou Cristo e Como Reencontrar o Caminho. Esse foi um estudo que levou muito tempo, que transformou minha vida, que me fez criar esse canal aqui que eu estou mostrando hoje aqui. Dá uma olhada aí no link, tá? Nos sumários, vê se você acha que faz sentido, dá uma olhada nos livros aí também. E saiba que aqui dentro você pode fazer reunião comigo, toda quinta-feira lá na comunidade a gente faz reunião juntos, é um monte de gente inteligente discutindo um monte de estratégia, discutindo o que está acontecendo. Cara, a gente já fez tanta coisa que você já perdeu e também pode participar dos grupos aí por região. É muito importante nesse momento do mundo que a gente está vendo a transferência de riqueza acontecendo aí. Tá bom? Uma honra estar aqui com você, um grande abraço, tamo junto.